Sejam muito bem-vindas ao Sisterhood, um espaço sagrado de comunhão entre almas. Eu sou a Paola Eu sou a Emília, sejam muito bem-vindos. e esse é o nosso primeiro episódio do podcast Sisterhood, onde a gente abre esse círculo de partilha, apoio e despertar espiritual. E hoje, no nosso primeiro episódio, a gente vai falar sobre um tema profundo e transformador, o despertar espiritual. Como que ele acontece, quais são os sinais, por que que às vezes dói. A gente vai compartilhar um pouquinho das nossas experiências, reflexões, aprendizados, sem filtro, de coração aberto, né, Amy? Isso, e a gente criou esse projeto com a intenção de aproximar das pessoas de uma maneira leve, compartilhar as nossas vivências e experiências, como isso é tudo na vida real, e não só aquilo que a gente acha que é como as pessoas compartilham, na internet. Então, eu quero que vocês se sintam acolhidas aqui. A gente está muito de coração aberto, colocando aqui a nossa vulnerabilidade, colocando tudo aqui para vocês se identificarem e entender como que são estes processos que a gente está vivendo. Sem filtro, sem edição, prepara o seu chá, acende a sua vela e vem com a gente mergulhar nessa jornada de alma para alma, porque despertar é intenso, é mágico e muito mais fácil quando a gente não está sozinha, quando a gente se sente acolhido e Com vê que a gente certeza. está ali passando por situações às vezes bem parecidas. Com E certeza. como que foi o seu despertar espiritual? Quer falar um pouquinho? Então, eu acho que de uma maneira geral, o despertar ele chega para a gente através de um incômodo, de alguma dor ou de algo do tipo. Raramente eu acho que vai ser algo por livre e espontânea vontade, ou algumas vezes algum amigo, alguém pode falar alguma coisa que te leve, né, a ter um start ali, falar algo, né, você querer pesquisar sobre isso. Para mim, e deixar bem claro aqui para vocês que o despertar, gente, ele não é uma única vez. A gente vai acordando ao longo da vida, ao longo dos temas que a gente vai vivenciando, experienciando. Então, o despertar, o autoconhecimento, tudo isso é eterno, né? A gente sempre vai estar aprimorando, vivenciando, curando tudo isso. O meu primeiro despertar, assim, que eu tive foi em 2009. Eu estava em depressão. E, na verdade, eu nem sabia que eu estava em depressão. Isso já faz muitos anos. E a minha mãe foi buscar ajuda para mim, porque ela me via trancada no quarto, eu não saía de lá nem para comer, essas coisas, enfim. E ela foi buscar um centro, né, para eu frequentar. E foi através de lá que eu comecei a despertar, a ver o que que era esse outro mundo, porque até então eu era de igreja católica, nunca tinha ouvido falar de espiritualidade, de espíritos em si, de guias, entidades, nada. Eu morria de medo. Eu passava correndo na frente, não podia nem ouvir falar em Mas terreiro em assim, casa. mas quando você era criança, aí eu coloquei, tive que colocar um fone porque os cachorros aqui da minha rua estão latindo. Nem sei se dá para você ouvir os latidos. Não, Coloquei o fone. aqui Não, não. eu coloquei o fone Não. para isso. Mas enfim, mas assim, quando você era criança, acontecia? Você acha que desde criança você já tinha esses despertares, mas você não olhava para isso ou foi mais para Eu acho que frente? eu sempre fui, tipo, uma menina meio bruxa, meio mística, porque eu sempre gostava, sem saber o porquê, de... Tinha uma lojinha na minha cidade era pequena, de 100 mil habitantes, e quando eu ia pagar a conta no centro para minha avó, eu gostava de passar lá porque tinha incenso, pedras, bruxas, tinha tudo essas coisas. E eu amava ir nessa lojinha. Então eu tinha um contato com essa coisa mais mística, espiritual, mas não entendia, né? Eu lembro que eu tinha uma bruxinha que dentro do chapéu dela tirava umas mensagens. E ela tinha uma vassourinha e tudo. Então, assim, eu tinha esse contato, mas muito leve. Nada assim, nunca esperava que eu ia ser uma própria bruxa, né? Quando eu crescesse. Mas, apesar desse pouco contato, eu acho que eu fui despertando. E, para mim, a porta de entrada foi através de um terreiro de Umbanda, né? Sou coroada e tudo. Hoje eu não sou de casa, não sou de terreiro, né? Não frequento assim, porque hoje eu sou uma espiritualista livre, mas com certeza foi a porta de entrada do meu primeiro despertar. Mas depois disso ainda teve muitos e muitos, né, despertares assim. E para você, amiga, você acha que quando que foi, quando começou? Olha, eu tô aqui, tira fone, põe fone, tira fone, fone. Dá para me ouvir bem? Tá legal? Sim, tá ótimo, ficou até melhor.
Sinfônico. Tá, Tipo, vou deixar os latidos rolarem, já que vocês não estão ouvindo. Vida não. real nesse podcast. Amiga, desde criança, eu lembro assim, eu me lembro, eu tenho uma memória assim de eu no berço dormindo, e eu acho que eu tinha 2 anos, eu não sei, 1 ano, eu não sei quanto tempo eu tinha, mas assim, eu sei por foto, sabe, de visualizar a foto e lembrar da casa, assim, eu era entre 1 e 2, Uhum. eu acho de eu ser meio que acordada à noite e acordar meio que com medo. Assim, eu visualizo, eu consigo lembrar disso. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu lembro também de uma situação de eu estar no meu quarto. Nessa época, cada uma tinha seu quarto na minha casa, e daí eu no Uhum. quarto fazendo tarefa, coisa de escola, e senti que tinha alguma coisa. E daí eu olhei na porta, tinha tipo uma luz, uma coisa brilhando, assim, e eu lembro dessa cena de eu gritando, assim, e era tipo noite. E a minha mãe lá embaixo era sobrada assim, que foi? É ladrão? Tipo, minha mãe perguntando assim, Uhum. desesperada, assim, e eu lembro que eu rezava muito e falava assim, Deus, eu não quero ver, tipo, eu não quero ver nada, não me mostra. Então parece assim que desde criança eu tinha alguma coisa relacionada a esse Uhum. mundo invisível, assim, né? Uhum. Mas eu não, eu tinha muito medo. E então eu meio que fui bloqueando. Sim. E eu passei por várias frentes assim espirituais, religiosas, na verdade. Então, Sim. criança, eu teve uma época que eu ia também num centro de Umbanda aqui, tipo, na cidade, com os meus pais. Então, assim, é muito engraçado que dependendo se tem uma pessoa fumando charuto na rua, assim, sei lá, o cheiro, de alguns cheiros que me remete daquela época, assim, que, enfim. Daí depois eu lembro de eu cantando na igreja, que daí era uma fase dos meus pais também irem mais para a igreja católica, então assim, eu cantava na igreja, ia para marear por Uhum. sabe? Mas aí assim, tudo isso foi meio que me fortalecendo um pouco, acho que na religiosidade, mas ainda não era um despertar espiritual, porque eu acredito que há uma Sim. diferença em você seguir um dogma É, religioso e você ser uma pessoa espiritualizada, né? Bem sim. mas ali eu fui crescendo. Daí eu passei uma época pela igreja evangélica, tal. E daí eu sinto que assim, o despertar espiritual mesmo foi assim, quando eu entrei para o judaísmo, que foi em dois mil Aham. e nove, quando Nossa, é o mesmo ano que eu. olha, 2009. 9. E daí, verdade. Que daí eu conheci, eu trabalhava em navio, conheci os meus amigos, a maioria dos meus amigos eram judeus, e eles faziam jantares de Shabat toda sexta-feira dentro do navio, que a gente morava no Uhum. navio, né, num transatlântico de 5 mil pessoas. E, e lá eles meio que me explicavam o porquê de cada coisa. E aí que eu comecei a querer apurar um pouco, entender o porquê mais das coisas. Eu sempre tive muita curiosidade, mas foi ali que, por que que eu tomo, assim, não é tomar um vinho de Shabat, um suco de uva de Shabat, não é, Aham. tem simbologias. Qual é a simbologia por detrás de cada coisa? E daí eu me apaixonei, comecei a me aprofundar nisso, estudar um pouco desse lado, e eu nem sabia que isso eram elementos da Kabbalah. Para mim era só judaísmo. E Sim. estudando, daí eu fiz a minha conversão ao judaísmo, fui judia ortodoxa, né? Mas sempre nessa ortodoxia, nesse lugar de religiosidade, eu sempre queria entender o lado espiritual das coisas, assim, não, mas por que que é assim? Mas por que que faz assim? E qual que é o lado disso e daquilo? E eu lembro que o rabino às vezes falava para mim assim, não, mas mulher não estuda isso aí, sabe? Assim, não, mas isso aí não precisa. E daí eu fui Sim. escolas de cabala que faziam as mesmas práticas que no judaísmo fazem, só que explicando esse lado mais simbólico, a simbologia, esse lado mais místico. E engraçado que nessa Aham. época me remeteu o quê? Quando eu era criança, o meu pai tinha Zohar em casa, o meu pai estudava cabala e eu nem sabia que era cabala, mas ele tem o livro. Ele me levava, por exemplo, eu com 12 anos, eu ia com ele na Rosa Cruz meditar. Eu já meditava nessa época. Eu nem sabia o porquê que eu estava meditando, mas ele me levava lá. Eu lembrei daquela luz.
12 anos de idade sentada na luz roxa, numa luz roxa, numa salinha, fazendo lá, meditando, aprendendo a meditar. Então, assim, esses elementos, eles já vinham nesses momentos, só que eu não percebia que era algo tão profundo, eu não entendia a profundidade disso. Eu fui realmente entender Sim, isso quando eu finalizei a minha conversão, né, que eu aprofundei mais na Cabala, que foi 2013, mais ou menos, e até hoje eu venho, né, lapidando, tentando levar para esse lado mais espiritual, como você disse, espiritualista, né? Não me prender tanto ao aham, mas em si, porque senão vem muita aham, coisa também da culpa, que eu acho que é um dos piores sentimentos que a gente pode ter nesse campo espiritual, é sentir culpa se você falha, se você não consegue colocar em prática, decai demais a sua vibração e aí que a negatividade entra. Mas assim, sim. foi isso. Eu acho que essa questão que você falou, da gente buscar essas respostas e ver que aquilo está tendo significado, faz muito sentido, porque eu sentia isso no catolicismo. Eu só não crismei, mas eu sempre estava lá todo final de semana, mas assim, chegou um momento da minha vida que parece que ali era muito vago, não tinha resposta para as minhas perguntas, tipo, o mundo é só isso? Hum, Sabe, não tem nada além disso. E já na Umbanda, que era um mundo novo para mim, que eu fui descobrindo e começando a estudar, a ver sobre os orixás, eu comecei a me encantar muito, porque assim, era um mundo novo. Eu comecei a ter resposta para vários dos meus questionamentos, e aquilo ali, para mim, eu comecei a me identificar totalmente. Então, assim, hoje eu não estou e não frequento na Umbanda, não é porque eu não gosto nem nada disso, só que eu vi que para mim era difícil estar num único lugar, até por conta de mudança de cidade, agora eu estou em outro país. Então, assim, eu me identifico até hoje com o primeiro terreiro, que foi aonde eu me desenvolvi, me coroei e tudo. Só que a vida leva a gente para outros lugares. Né? Então, assim, eu cultuo a Umbanda na minha casa, faço as minhas oferendas e tudo, mas hoje de uma maneira livre e de não ficar apenas presa também a isso, porque chega a um determinado momento que é aquilo ali que já começa a se tornar o conhecido. E a gente tem um mundo de possibilidades de religiões, culturas e outras coisas para a gente conhecer. E quando a gente está em uma única religião, e aqui eu falo, não estou querendo descredibilizar quem tem uma religião, mas ela meio que, tipo, é aquilo e pronto. Você não se abre para outros conhecimentos, né? E outras religiões e culturas e saberes, enfim. E uma outra coisa que também tem uma similaridade, eu acho que assim, a gente de repente não lembra tanto da nossa infância, mas você falando, eu lembrei que o meu pai, ele tinha cristais, eu lembro que ele tinha uma arvrinha de cristal na casa dele. O Então, meu a gente nome, ele foi serve. escolhido por numerologia. Ele era todo assim de ter que pesquisar para ver se tinha um significado bom, alguma coisa. Então, o meu nome foi escolhido através de numerologia. E ele tem toda uma questão assim de alimentação saudável, só que assim, eu não convivi tanto com ele, né, por conta da separação dos meus pais, mas assim, lá no fundo a gente já tinha essa conexão, só que a gente era muito jovem, não tinha esse conhecimento, mas as coisas já se apresentavam, né, assim, pra gente na nossa vida. Então é bem interessante também que a gente tem essa similaridade. Não, a gente vai contando, daí vai lembrando, né? Que nem eu lembro uma vez que eu fiz uma Sim, viagem com os meus pais para Minas Gerais, que é onde tem aquele Parque das Águas, São acho Lourenço. que é Laranjais, não é? Não sei o que, dos Laranjais, Terma dos Laranjais, eu acho. Não, acho que Acho São que ele Lourenço que é o... Não? cidade. É uma cidade que tinha um parque, mas Parque das Águas Fontes, não piscina. Ah, tá. Não. Tá, ok, não termas, ok. Não, e daí a gente foi também num lugar que tinha bastante cristal, assim, meu pai tinha, como que chama aquele, ai, o negócio dos ventos que você coloca, assim, Ah, é filtro dos sonhos ou não? o mensageiro dos ventos. Assino. Ah, sei. Aham, É, eles tinham sinos, eles fazem aham. até hoje, assim, essas coisas. Então, a gente gostava, alimentação saudável, assim, eu lembro de, enfim, meu pai tinha clorofila na geladeira de manhã, assim, batia. Ele passou por vários processos, assim, e eu, de criança a adolescente, acompanhava. É que eu saí muito cedo Sim. do Brasil, né? Eu saí do Brasil com 20 anos. Então, Aham. eu comecei a buscar, entender esses elementos sozinha, já também não com contato com a minha família. Mas tem uma coisa que me vem Sim. quando a gente pode falar, Não, eu tô só concordando. é? Não, me vem uma coisa que assim,
Eu acho que quando é, a gente começa a entender esse lado, assim, das sincronicidades, quando você está alinhado e tudo mais, a gente fica assim, nossa. A gente meio que duvida, né, da intuição, assim, qual que é o caminho? Você tem o despertar espiritual, você começa a fazer suas práticas espirituais, e daí o universo, a vida, Deus começa a responder para você de algumas formas. Você lembra Sim. qual que foi o primeiro sinal de sincronicidade para você, assim, que fez, "Ah, nossa, isso aqui tá diferente? Ou, nossa, isso aqui é Deus, isso aqui é o universo. Você consegue lembrar? Ah, é. Um único, assim, amiga, eu realmente não lembro, porque foram muitas coisas que veio acontecendo, assim, pra mim. Mas exatamente um único falando. Pode ser que em algum momento venha essa memória, mas eu acho que, assim, neste momento exatamente eu não lembro, assim, pra te falar. Eu não consigo lembrar eu não consigo lembrar do primeiro, mas eu acho que eu Aham, percebo que as manifestações espirituais acontecem quando tudo está no fluxo. Tipo, por exemplo, é, na época que eu terminei a faculdade de jornalismo, por exemplo, de eu estar super chateada que eu não consegui manter o estágio que eu estava, sei lá o quê, e sempre meu sonho foi morar no exterior, e daí do nada apareceu uma amiga, tipo, ah, você quer trabalhar no navio? E daí as coisas, assim, eu vi que era muito Deus à frente, tipo, ah, para sim, entrar no navio tem que fazer treinamento. Putz, não tem vaga no treinamento, mas eu tenho que embarcar daqui 2 semanas, não tem passaporte. E daí, assim, não, alguém desistiu da vaga, entrou na vaga, vai. Obviamente que precisava da minha sim. dedicação, mas a partir do momento que eu me joguei, parece que foram abrir, as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo, aham, Eu vejo isso muito como essa magia espiritual, sabe? Essa sincronicidade, sim, as coisas acontecem. Então, sim. isso que eu percebo que é diferente a partir do momento que eu Então, para esse canal. estar aqui hoje, para mim, é uma grande manifestação, né? Como você sabe, assim, eu senti o chamado da montanha há 4 anos atrás, e desde lá eu vim manifestando para mim sair do Brasil, estar aqui em Los Angeles e a Shasta era uma coisa assim surreal. De onde eu vim, como eu vou ter dinheiro, como eu vou manifestar, eu nunca saí do país, não tinha inglês. Tinha o básico, assim, eu conseguia me comunicar, mas assim, só que tudo meio que fluiu para eu vir. Desde quando eu realmente decidi, porque eu ficava muito no mundo pisciano, de tipo, manifestando, manifestando. É muito importante a gente manifestar. Mas a gente precisa colocar a prática, colocar a ação. E a partir do dia, isso eu não esqueço, que o dia que eu foi no portal 11/11, acho que 2023, se eu não me engano, que eu falei assim, eu vou, falei, ainda falei dentro do mar, falei, minha mãe Iemanjá, me leva para as águas da Califórnia, falei para ela. Eu não sei como, não sei como isso vai acontecer, mas vai. Eu não tinha dinheiro. Tipo assim, eu tava trabalhando no emprego. Eu estava em vias de passar de um processo de CLT para PJ, então dali eu já calculava que eu ia ter um acerto e ia vir uma grana, né? Mas eu não tinha visto, eu não tinha nada. E a gente sabe que visto é uma loteria. Tem gente que tem tudo para tirar, tem toda uma estabilidade, tem vínculos fortes e não consegue. Eu que vínculo que eu tinha, gente? Eu não tinha vínculo nenhum no Brasil. Quando eu decidi, fui lá, falei com uma assessoria. Em 17 dias, entre marcar a entrevista, levantar os papéis, tudo, e ir lá, o meu visto foi aprovado. Então, ali, para mim, eu tive certeza. Porque tem gente que fica anos para conseguir uma entrevista. É isso. Todo esse processo foi muito rápido. Então, eu falei assim: bom, gente, então é isso, eu tô no caminho, é para eu ir para lá, mas não significa que a gente deixe bem claro que tudo isso vai ser mil flores, que vai ser fácil. Não é Não, porque você tá no seu caminho, né, assim, que você tanto quis, que as coisas vão ser 100% fáceis. Tem muitos eu desafios que a gente acaba passando, né? Total, é o que eu ia falar. Existe um caos que vem junto com o despertar. Tipo, a Até gente, agora a gente tá falando das coisas boas aqui, né? Do porque despertar. assim, a gente vai seguindo, as coisas vão fluindo, mas junto tudo é essa Sim, questão da polaridade, né? Que vem junto, vem o pacote, porque às vezes sim, parece que tudo está desmoronando.
a gente perde pessoas no caminho, a gente tem que lidar com o julgamento, que isso fortalece até a Nossa, nossa autoestima pra caramba, fortalece o nosso alto valor, né? Não, eu tô fazendo por mim, sim. né? Mas ao mesmo Mas tempo, fica aquela culpazinha, aquele questionamento, poxa, eu tô deixando aquela pessoa para trás. Será que eu não tô louca, não tô fazendo algo errado? também aquela, às vezes tá tão desafiador em algum momento desse caminho quando você diz o sim e você vai, que às vezes fala, putz, eu tô enxergando, não dá para voltar a dormir, né? Porque eu tô vendo isso acontecer, o que que eu faço aqui, né? Ou às vezes Sim, acontece da gente ir nesse caminho também, eu acho que faz parte desse caos, achar que alguma coisa é espiritual e depois ver que era só um ego disfarçado, que era só uma negatividade ali, nossa, sim, disfarçada de espiritualidade. Isso também acontece? sim. Acontece muito. E assim, amiga, eu lembrando aqui agora de um segundo despertar que eu tive, que também veio com dor, veio através de muita ansiedade, que foi em 2019, né? 2019 e 2020, ali na pandemia. Eu estava tendo muita crise de ansiedade e a gente estava num momento. Eu acho que muita gente começou a despertar nesse ano, justamente por essa situação, né? Porque a gente se viu tudo que era real, tudo que a gente achava que fazia sentido, passou a não ter. A gente não podia sair de casa, né? Eu estava em São Paulo na época, não podia sair de casa nem para trabalhar. A gente vivia com medo do desconhecido, que a gente não sabia o que que era o tal do vírus, né? Uhum, Só que ali naquele momento eu comecei a buscar curas e maneiras de eu melhorar, né, e tudo. E aí veio para mim a bruxaria, a magia natural, através de sprays energéticos, chás, é, criar momentos ali como se fosse um spa relaxante, que alguma coisa que ia me tirar daquela tensão toda e me fazer voltar para mim. Isso foi tudo inconsciente, mas na verdade eu nem sei se é inconsciente, porque eu acho que é o nosso eu interior, é os nossos guias, os nossos mentores nos direcionando para um movimento de cura, para um novo lugar que você tem que olhar, né? Então, mais uma vez, para mim, o despertar ele se apresentou através de dor, de ansiedade, de algo ali que precisava ser observado. uhum, E como a gente já falou ali, a gente tem falado das coisas boas, mas tem muita coisa caótica no meio também, que tem dias que a gente, se a gente não tem amizade, tipo, como eu tenho com você, a gente não tem pessoas para trocar, mesmo a gente já estando há tantos anos nesse caminho, tem dias que parece que a gente não vai aguentar. A sensação é que, meu Deus, quando isso vai acabar, quando vai passar tudo isso, porque tem dias que são muito opressivos mesmo, né? Da gente não conseguir ver uma saída, né, para certas situações, né? uhum, uhum. Não, com certeza. Até, por exemplo, quando, para mim, o meu maior despertar, assim, o meu maior ato de coragem foi voltar para o Brasil. Né? Esse foi o meu maior ato de coragem. Para mim, foi ali que Deus me colocou no teste. Porque eu fiquei quase 15 anos morando no exterior, né? Entre Israel, Estados Unidos, tempo em Washington, D.C., um tempo em Tel Aviv. E depois eu fiquei os últimos anos em Los Angeles. Eu amava a minha vida de Los Angeles. Eu Sim. gostava, A sua gostava vida adulta você construiu no exterior, né? a minha vida Você era adulta. muito jovem. Exato. E daí, quando a Cabala fala muito que assim, você deve deixar um lugar quando tá tudo bom. Porque se tá ruim o lugar que você tá, significa que você tem um karma, no sentido de você tem que ainda transmutar alguma coisa, você tem que passar de fase ali, e daí você desapega daquilo que você transformou, né? Você tá ali já num estado mais pacífico, mais fluido, aí você decide mudar de lugar. Então, para Uhum. mim, Los Angeles estava nesse lugar. Então, assim, até hoje, nos momentos de sombra que eu tenho, eu ainda questiono se Uhum. isso que eu fiz foi um movimento espiritual ou se foi o ego, porque às vezes a gente também, no momento obscuro que a gente está, a gente não tem certeza do que a gente está, a gente sente a intuição e depois vem a autossabotagem, Sim, vem a negatividade, falando, não, estava errado, estava errado. Então, às vezes, sim. cai nessa, né? É muito mais, a minha questão é mais essa coisa da mente, o mental mesmo, que fica ali testando o Uhum. tempo todo e que daí afeta as nossas emoções. Então, Uhum. eu me perdi no caminho. Mas aí, quando eu decidi voltar, vir para cá,
tive todo esse processo que você falou, da ansiedade e tudo mais, tal. Quando eu cheguei aqui, foi tudo maravilhoso no início. Parecia que eu estava em lua de mel, porque eu sinto que é isso que acontece. No início é tudo muito maravilhoso. É como se Deus, Sim, o universo te desse tipo um biscoitinho grátis no supermercado para ver se você. sim. Daí depois você tem que Uma comprar amostra, né? uma amostra lá, vamos ver se você gosta. Daí você fica. Sim, Só que daí, assim, você vai ter que trabalhar, ter a grana para comprar o pacote, entendeu? O que eu quero dizer no sentido assim, você tem sim. que agora se trabalhar para ter esse mérito de sustentar aquilo que você quer. Então, Uhum. nesse momento de se sustentar, vem muito teste, né? Vem muito teste. Para mim, veio bastante de lidar com ego, de lidar com humildade, de lidar com filtro, com quem eu estava deixando entrar na minha Sim, tanto de gente espiritualizada, disfarçada que entrou e que eu deixei entrar, porque eu estava lá com o sim, coração aberto, achando que todo mundo estava ali também no despertar. A gente começa a criar, precisa na espiritualidade criar um pouco dessa malícia espiritual, no sentido assim, sim, perceber realmente o que está alinhado com você, o que que não está, porque às vezes a gente também se perde nesse caminho, achando que é uma coisa espiritualizada, é algo alinhado com o que você acredita. Eu acho que não tem muito certo e errado sim. você acha que é bom para você. E no Aham. fim, às vezes você acaba se perdendo. E daí que vem todo esse caos. E o caos vem assim, às vezes para te transformar, às vezes para você ser a Uhum. sua melhor versão, ou às vezes porque você está seguindo o caminho errado mesmo, para você direcionar, entende? E Sim. você só consegue entender muito isso vivenciando, experienciando. Não tem um livro que vai falar para você isso aqui é certo, isso aqui é errado. É só vivendo que a gente vai É conseguir. cada um com a sua verdade, né? E vendo o que faz sentido. E, Uhum. amiga, essa coisa que você falou, eu acho que, assim, muito se fala da solidão do despertar, né? Porque Hum. a gente acaba se afastando das pessoas, de lugares, e, assim, até de relacionamentos, trabalhos que não fazem mais sentido pra gente, porque parece que é algo que fica tão insustentável que chega, tipo, eu sinto muitas coisas físicas, né? Eu tenho uma sensibilidade que, assim, eu começo a sufocar, parece que eu não aguento, eu não suporto, e já vem e reflete no meu físico. Mas, ao mesmo tempo, você falou que a gente também tem que se abrir, né? Igual você se abre para pessoas também do nosso meio e tudo. Só que a gente tem que meio que realmente criar esse filtro, porque se a gente se fecha muito, a gente fica muito naquela do eremita, né? Eu já tenho muito essa personalidade, porque eu tenho esse número na minha numerologia, nesse arcano pessoal. Então, assim, eu sou muito mais de ficar comigo mesma, ali quietinha. E isso é muito errado, porque eu preciso socializar mais, eu preciso ir para fora, porque o ser humano ele veio para se relacionar, né? A gente só evolui com trocas, conhecendo pessoas e tudo. Só que a gente precisa filtrar, e principalmente hoje em dia, que esse mundo da espiritualidade está em alta. A gente precisa filtrar, e eu acho que cabe a gente trazer em outro episódio falando sobre isso, sobre os falsos gurus e tudo mais, porque é, mesmo a gente estando há tantos anos nesse caminho, a gente, uma hora ou outra, às vezes cai nessas ciladas. A gente se pega acreditando e confiando que essas pessoas elas são tão envolventes, tão marqueteiras, que elas vestem ali uma máscara, algo que elas conseguem envolver até pessoas que já são desse meio. Então, assim, a gente tem que ficar no meio do caminho, nem tão eremita, nem tão só na solidão, e nem também tão aberto para a gente não cair nesses tipos de cilada, né? Então a gente precisa buscar esse equilíbrio. Não, totalmente, porque assim, a gente que passou por esse caminho espiritual por tanto tempo, as pessoas são seres humanos, né? Então, assim, né? Pessoas, seres humanos, todo mundo erra, todo mundo tem luz, todo mundo tem sombra. E Aham, a pessoa, ela pode escolher, né? Eu quero servir com a minha luz ou servir com a minha sombra disfarçada de luz, né? sim, E para você, e o que para mim eu tô vendo talvez como sombra, para uma outra pessoa que se identifica, talvez ela não veja. sim, Cada com um certeza. de certa forma, eu tô falando de certo nível Aham, pessoal que eu tô falando, né? A gente sabe com os valores o que é certo e o que é errado, mas tem gente que tá ali na busca e tá abrindo mão de qualquer valor para conseguir ter sucesso, para conseguir ter toda essa questão do ego, que é o que não é espiritual, mas que muita gente acaba se perdendo nesse caminho. Mas eu sei aham, que você falou disso, eu acho que uma das ferramentas, quando você trabalha a sua espiritualidade,
para você entender se para você faz sentido ou não, é silenciar um pouco a mente e ouvir o que o corpo está dando de sinal, mostrando os sinais do corpo. O Sim. corpo, ele é muito inteligente. A É. gente acha que a nossa intuição está aqui. Só que assim, imagina, se tem uma pessoa, se a gente está a gente está passando pela era da revolução da inteligência artificial. Então a gente pega uma Uhum. pessoa que ela pega lá um robô, um chat de alguma coisa, e ela prepara todo um roteiro, todo um teleprompter, toda uma preparação, porque ela quer ser master em radiestesia, sei lá. Sim. Ela, se ela tem dinheiro, se ela tem recurso, ela vai pagar tráfego pago, ela vai pagar não sei o quê, ela vai ser a guru da radiestesia Uhum. com o dinheiro que ela tem. Entende? Com o preparo que ela tem, com as roupas certas, com a coloração pessoal, com o visagismo, o cabelo certo, Com e, certeza. e vai ler muito bem, e sabe se comunicar muito bem, e vai fazer todo. Se você vai pela mente, você vai acreditar naquela pessoa. Se você desperta o seu corpo, se você entende os sinais que o seu corpo está te dando no momento presente, quando você está se relacionando com essa pessoa, virtualmente ou presencialmente, o seu corpo vai falar para você se você deve estar ali ou não. Vem aquela anteninha, né? Vem aquela, Não aquela é? suspeita, assim. E se a gente. Eu já sou muito mais desconfiada. Eu desconfio primeiro. Sim, Para mim, primeiro vem a desconfiança, assim. E em tudo, assim. Eu tenho alguma coisa em mim, assim, que eu faço uma leitura energética nas pessoas, que até pessoas desconhecidas, que eu consigo filtrar, eu consigo sentir ali se aquilo está sendo verdadeiro ou não. E eu nem sei se isso é tão bom, porque parece que sempre vem as red flags primeiro, tipo, aí eu analiso, vou conhecendo e tudo, para eu depois eu já ir, tipo, baixando a guarda, sabe? amiga, eu lembro que quando eu te conheci, lá indo para o Monte Shasta, Ai, que lá em Los gente. Angeles, você no banco da frente do carro, lá no aeroporto, você já com a cara de desconfiada, analisando a gente chegando. Eu ia, Gente, tipo eu assim, sou eu vi muito. na hora você analisando, tipo assim, você já estava analisando. Eu acho que você só foi se abrir real, assim, sei lá, depois de algumas horas, porque daí a gente já começou dentro do carro, quantas horas? Nossa, que as trocas foram muito É, significativas, né? foi. Assim, a nossa conexão ali foi imediata. Não tem Só para imediata que eu falo assim, durante o trajeto, né? Só para vocês entenderem a nossa história, eu conheci a Emília, a gente se conheceu ano passado, indo para uma viagem espiritual, lá no Monte Shasta. A gente foi num retiro lá, a gente vai falar em algum momento mais sobre esse retiro que Sim, aconteceu. O Monte Shasta, para mim, eu vou falar com as minhas palavras, aí a Emília fala do jeito dela. Para mim, assim, o Monte Shasta, ele é o portal de energia vital do mundo, ele é o chakra básico do mundo. E então, para mim, e eu fui dar uma prática, eu fui lá também, não só como turista, né, assim como estudante ali, sei lá, aluna, mas eu fui dar aula de yoga também no retiro, né? Eu fui com a ideia de trabalhar lá. Então, assim, meu, trabalhar, fazer um trabalho no Monte Shasta, para mim foi assim, um super portal. E hoje faz sim, sentido porque que eu fui, né? Assim, essa nossa conexão tem a Fê também, que foi com a gente, que em algum momento ela vai sim. estar aqui com a gente. E foi ali que a gente se conheceu e viu que foi assim um reencontro, né? Foi um... Definitivamente, foi um reencontro. E a gente E eu passou por nunca esqueço o dia processo, quando. caos o caos espiritual. A Nossa! gente chegou, ó, discutiu, brigou, chorou, fez as pazes. Tudo aconteceu naquele retiro entre nós Não, o três. que eu pensei, gente. Nossa, eu sou muito pisciana, gente. Eu pensei que o retiro ia ser, sabe, um conto de fadas. Que ia ser tudo lindo. Nunca tinha ido para um retiro, muito menos num lugar, né, considerado sagrado, portal energético, assim como você falou. Gente, eu pensei que ia ser tudo lindo. E eu acho que a gente precisa gravar um episódio depois só falando de Shasta, que foi esse nosso reencontro, né? Mas assim, eu nunca vou esquecer quando a gente chegou no aeroporto para te pegar. Que aí eu simplesmente falei pra você, bem-vinda de volta, sem nem te conhecer. E eu arrepiei, me veio uma emoção, uma coisa que eu não sei explicar, porque essas coisas não têm muita explicação, né? Essa reconexão.
Então, Shasta nos reuniu, eu não tenho dúvida disso. Foi mais um dos nossos despertares lá também, dos nossos muitos, né? Gente, a Não Emília foi o nem último, com sabia. certeza. Não, a Emília nem sabia que eu já tinha morado lá. A hora que eu Não, cheguei em Los Angeles, né, no aeroporto, foi bem isso mesmo. sim, Ai, que nossa, sim. saudades. Em breve vai ter o Ah, nosso, hein? Nossa sim, viagem, com certeza. levar as nossas alunas maravilhosas para ir com a gente ter essa. Com certeza, voltar para Shasta, ressignificar, né? Assim, eu acho que a gente vai com uma outra visão, mas já sabendo que vai sentir, porque é muito poderoso, Meu né? Deus, sim. Eu tenho essa conexão com Saint Germain, com a chama violeta. Eu acho que o que potencializou mais ainda, tipo, eu lá toda achando, né? A pupila de Saint Germain e tudo aquilo acontecendo, todos aqueles despertares e tudo. Você também, né, amiga, tem essa conexão, né, com a É. chama violeta, né? E tudo. Ah, Então, gente, ela tá falando isso, e é isso que eu queria até trazer aqui, né, Amy, que o despertar espiritual não é para você se namastê. Tem nada a ver não. de você ser submissa, entendeu? Ah, eu despertar Sim, espiritual, então tudo eu vou dizer amém, tudo eu vou aceitar, tá tudo bem. Não, a Cabala ensina uma coisa, eu falo muito de Cabala porque eu estudo muito Cabala, né? Mas assim, sim, cada um tem a sua forma de ver isso e eu acredito que para a Emília faz o mesmo sentido. A gente não veio nessa vida, matéria, a gente não foi encarnado para ser uma pessoa boazinha. A gente veio aqui para ser uma pessoa melhor. Uma pessoa sim, que nasceu ruim e morre muito melhor do que ela nasceu, transformada, transmutada, um ser irreconhecível, nossa, a pessoa tá uma outra. Isso é muito mais válido pela espiritualidade do que simplesmente você nascer que nem gado, viver como gado, seguir o gado e morreu lá virando, sei lá, um pedaço de carne lá no mercado, entendeu? Tipo, não é para sim, viver assim. É para a gente. Então, tem momentos, se você, por exemplo, despertar espiritual, o que que é? É sair da sua zona de conforto o tempo todo? É um momento de sim, chegar assim e falar assim: meu, sou uma pessoa que não sei me posicionar, o meu despertar espiritual está me chamando a me posicionar. Se para mim, sim, se eu falo sim o tempo todo, eu preciso falar não em alguns momentos. Se eu sou uma pessoa que só atraio padrões um pouco, sei lá, tóxicos, não tem a ver com a pessoa que chegou, tem a ver com sim. a sua Em que síndrome você está ressoando, né? Que você está quando, entendeu? Tem algo. permitindo. E Exato. amiga, eu acho que assim, eu acho que em um determinado momento a gente pode se sentir culpada a respeito disso, principalmente por outras pessoas de fora que não estão despertando ou não entendem, elas vêm com um tom crítico. Eu já escutei isso bastante, tá? Aham. Nossa, mas você é espiritualizada, mas por que que você tá nervosa? Você tá espiritualizada, por que que você tá xingando? Você tá espiritualizada porque, gente, não é porque a gente tá nesse caminho desse despertar, que você busca se espiritualizar, que você é santo. Você não tá lá tipo, dentro, igual um papa, ou sei lá, um monge. Você não... Gente, uma coisa é você vivenciar lá dentro num lugar recluso, longe de tudo isso daqui dessa 3D. Aqui na 3D, a gente é o tempo todo testado por tudo. Por tudo. A gente tá dirigindo, tem uma outra pessoa ali que passa raiva na gente, a gente vai num lugar, a gente passa raiva. Então, assim, tem pessoas que questionam isso da gente. Então, pode vir esse, em algum momento até você se conhecer, né, e se posicionar, esse sentimento de culpa, porque outras pessoas estão apontando. Eu já fui chamada de egoísta muitas vezes por me priorizar, por não querer ir em um determinado lugar, de não querer estar com determinada pessoa, mas se aquilo não vai me fazer bem, se não é o que eu quero naquele momento, por que que eu tenho que ir só para agradar as outras pessoas? Uhum. Então, assim, o autoconhecimento, ele é muito, muito importante para a gente se manter firme e bem nesse caminho. Encontrar definitivamente pessoas que ressoam com você e que vão te ajudar nesse processo. Eu Uhum. acredito muito nisso, porque é algo que me ajuda, assim, nos dias ruins, quando eu não estou entendendo muito, quando tá vindo um outro despertar, tá vindo um outro processo, eu acho que, sem dúvida, o que me ajuda muito é consumir conteúdos conscientes, de pessoas que também estão nesse caminho que eu sinto ali, que não está na internet só para ganhar seguidores, para vender curso, mentoria, essas coisas. Eu nem acompanho esse tipo de pessoas. Então, assim, é, eu gosto de assistir uns vídeos para trazer uma clareza, ler um livro para me ajudar nesses momentos, mas nada também ao extremo, porque a gente precisa pegar essas informações, né, tê-las aqui e transformar, absorver isso e como que você vai colocar isso no seu dia a dia? E uma rede de apoio de pessoas que estão
ressoando, estão no mesmo caminho que a gente, com certeza ajuda muito. Hoje, todas as pessoas que eu tenho amizade que são desse meio e que me ajudam, estão todas longe de mim. Todas, né? Cada uma num canto, tipo, ali na sua missão, cada uma fazendo a sua coisa. Mas eu sei que o dia que eu tô ruim, que eu tô precisando de ajuda, eu mando um áudio. Gente, vamos conversar, eu tô precisando disso. Aquilo ali transforma o meu dia. Então, uma rede de apoio de pessoas que ressoam com você, com certeza faz muita diferença nesse caminho do despertar. Uhum. E também ter uma prática, né, espiritual, assim, que te ajude a se centrar. Ter, por exemplo, eu Sim, falo para as minhas mentoradas, você tem o seu kit de sobrevivência? Assim, eu sempre trago isso, assim, sim, e para cada uma é alguma coisa. Às vezes, um kit de sobrevivência espiritual para uma pessoa é correr no parque, e tá tudo bem. Entende? sim. Não necessariamente você tem que ter lá, sei lá, os seus cristais, o seu altar, se você não se identifica com isso nesse momento, porque cada um tá no nível ali, né? Uhum, De sim, despertar, e tá tudo bem. Mas o que que é que te ajuda a sair um pouco dessa bagunça, desse caos, para você voltar para você? Então, por exemplo, para mim, a prática espiritual que me ajuda demais é a prática de yoga, no entanto que eu dou aula, né? Trabalho. sim, Um dos meus trabalhos, dos cinco, sei lá, 1000 trabalhos que eu tenho, é dar aula de yoga. Então, assim, por quê? Porque é uma ferramenta de autoconhecimento que me ajuda muito. Outra coisa que me ajuda muito nos momentos que tá muito pesado, que eu faço, que, enfim, é outra coisa que eu passo para as minhas mentoradas, minhas alunas, é a terapia tântrica. Não sim. a terapia erótica tântrica. No entanto, que Uhum, eu tenho uma pessoa de confiança só que eu faço que vai para esse lado mais terapêutico espiritual, e eu geralmente uhum, fico ou o meu trabalho ou dessa pessoa que é a única pessoa que eu confio. Mas assim, é a terapia quando você trabalha sua energia vital, sexual, criativa a seu favor, de limpeza dessa densidade que vem, é uma coisa que me ajuda demais. E outra coisa, ter contato com a natureza. Não ter contato com a nossa, natureza ouvindo música só, sabe? Eu digo ouvir a vibração da natureza. sim. Vou caminhar no parque em silêncio. Pisar no chão descalço, tá presente ali, né? Uhum. Uhum. É, e isso é uma coisa que eu sinto Tá muito ali. saudade em LA. Eu tinha uma Sim, trilha do lado de casa incrível, no meio da floresta. Era tipo, sei lá, 20 minutos de carro da minha casa. E era incrível aquele lugar. Tem muita praça, assim, parque grande lá, né? Lá não, aí você tá aí. sim, sim. Ai, pra mim, eu sou apaixonada com o mar, com a praia. Nem que seja pra não entrar, mas, tipo, sentar lá e só ficar vendo o vai e vem das ondas, Até a porque, natureza. né? Oi? Até porque o Porto. Pascal é tão gelada, né? Meu Nossa, Deus. muito gelado. Eu acho que a natureza, e a gente tem muito que aprender com ela, e eu aprendi isso muito na magia natural, tipo, ela só é. Ela é o melhor dela ali, tipo assim, né? Tipo, ela tem todos os momentos, desde a sementinha, e a gente sabe o quanto demora. Eu tenho plantado bastante aqui em casa, e assim, às vezes eu fico apressada porque a gente tem essa ansiedade, mas tem todo aquele processo, né? Da raiz, de tudo, do crescer, do florescer. Gente, é tudo um processo. A gente é muito mais semelhante à natureza do que a gente imagina. Só que a gente não aprendeu a ver isso, né? Não aprendeu a colher isso. É tipo, para muitas pessoas é como se fosse só uma árvore, só não sei o quê, só uma lua. Tem gente que não tem essa conexão. E tá tudo bem também. Porque, igual eu falei em um vídeo meu do meu canal, tem gente, eu acredito que tem gente, já foi falado por outros médiums, outras pessoas digitalistas, que tem gente que vai desencarnar sem despertar. Porque cada pessoa tem o seu momento de despertar. E, gente, não cabe a nós ficar ali, tipo, cutucando, empurrando, querendo sacudir. Gente, desperta. Não cabe a nós isso. Cada um vai ter o seu momento de despertar. E se não for o momento, não adianta você querer ficar mostrando, insistindo. Pelo contrário, você vai se desgastar. Eu acho que o nosso processo já é tão intenso, tem tantas fases, que eu acho que é melhor a gente cuidar da gente, tudo. Mas é claro, eu como terapeuta também, espiritualista, eu acho que assim, se uma pessoa chega até mim e me pergunta sobre, o que que você acha sobre isso? Quer saber sobre o assunto? Eu estou super aberta e compartilho ali o que eu tenho para a pessoa. Mas eu não fico batendo na porta, indo atrás de pessoa querendo despertar. Eu não sou assim. Eu acho que nem é o propósito. Não, porque Cada um vai ter o seu e.
Não, Porque o momento é isso. é, até porque, amiga, tem gente que não está preparada para enxergar algumas coisas, entendeu? Não, não É tá. igual, é igual, por exemplo, essa galera agora que está nessa onda de, sei lá, de medicinas, vamos dizer assim, entendeu? Não, A medicina. Então, assim, a pessoa não tem nenhuma prática espiritual, mas porque tá moda, vai lá numa roda e fala assim: ah, vou tomar tal coisa porque eu tenho que enxergar algumas coisas. Às vezes a pessoa não está preparada para ver aquilo. E daí, às vezes, dá surto, entende? Às vezes tem que buscar até psiquiatra, no sentido assim, sim. não estava preparada para ver. Tem que ter uma preparação. É a mesma coisa de gente que já vi muita gente fazendo isso, eu já participei de retiros que fazem isso, de provocar catarse em pessoas, por exemplo, para ter esse Nossa. despertar, essa limpeza, entende? Aham. Assim, Sim, às vezes a pessoa não está pronta para. A catarse ela vem de uma forma, igual você falou, igual a natureza. Quando tem que vir, ela vai vir. sim, Provocar todo esse movimento de catarse, de processos, né, com medicinas ou com respiração e tal, às vezes a pessoa não está preparada, sim. Eu entende? vi um indígena falando um dia que as pessoas estão usando de maneira errada, e isso já ficou óbvio, porque tudo que vira moda. Gente, as pessoas acham que, tipo assim, eles tinham todo aquele culto à medicina ali, todo, né, assim, lá na floresta, com toda aquela sacralidade da coisa, e aí todo mundo agora vai lá e pega, quer usar. Eu já ouvi falar de gente que usa toda semana usando a medicina, gente. Aí depois sai uma reportagem de alguém falando, ah, meu filho morreu porque consagrou a ayahuasca, ah, não sei quem morreu porque. Gente, mas assim. Era para ser usado com um propósito, de uma maneira, e tá aí, virou um mercado e todo mundo quer Mas, usar de uma maneira. mas qualquer substância tá assim. Não é só essa. Sim. Qualquer tipo de substância que tire você da, sei lá, que te provoque um despertar, vamos dizer, de certa forma, Aham, é usado com uma, pelo que eu vejo, é vendido como um uso espiritual, medicinal, aham, mas por detrás a gente entende, né, que é o mercado, porque o mercado diz que está sim, crescendo. Então, assim, a pessoa ainda vai na busca da cura, assim, entende? Mas, assim, sim, às vezes ela. Eu entendo que tem pessoas que têm questões, por exemplo, de alcoolismo, que algum desses tipos de medicina ajuda demais, certo? uhum, Mas são contextos, né? Tudo a gente está, não tem preto e sim, branco, tem as escalas de cinzas, tem pessoas que realmente necessitam e realmente ajudam, mas a gente está falando de um público que às vezes até é mais elite, né? Que no sentido assim, é, eu não quero mais ter o meu recreativo, o meu uso recreativo não é mais balada. O meu uso recreativo é estar num retiro espiritual usando uma substância que é muito parecida com esse tipo de substância recreativa que eu usava, só que agora é aham, uma outra substância, mas que vai me levar para o mesmo efeito. A diferença é que eu estou uhum, conectando a Deus. Mas a sensação é muito sim, parecida. Você entende? aham, Mudou um pouco o sim, texto. Então a pessoa trocou um sim, negócio e foi para o outro. E daí, assim, uma coisa é você de vez em quando tomar, porque você quer ter uma visão, uma vez, sei lá, em quanto tempo tomar, mas assim, porque você está nesse processo. Mas aí você enxergou aquilo na conexão, uhum, e agora eu trago para a matéria e me transformo. Porque só sim. indo lá toda Mas semana. não dá nem tempo, né? Tá tanto assim, toma e toma e toma, que a pessoa ela não consegue Dá tempo. entender o processo daquilo e tudo. Então, assim, Gente, processo é é, igual natureza, tá? Processos duram igual natureza, igual você plantar uma semente no jardim. Demora. quanto tempo que uma árvore, eu tô olhando aqui para um coqueiro enorme. Quantos anos você acha que demorou para esse coqueiro aqui ficar grande? A gente está numa sociedade, uma realidade muito rápida, que as pessoas não têm tempo e não têm paciência nem para ver um vídeo de 1 minuto. Porque Não. elas tá tudo muito acelerado, né? Então, assim, as pessoas têm pressa de tudo. E se aquilo ali, tentei um pouquinho, não deu certo, já pula para outro e pula para que é tudo muito rápido. Só que não é assim, né? Uhum. É tudo trabalhoso e nem todo mundo quer, tem paciência
para esse processo que é trabalhoso, que demora anos e tudo, né? A gente está falando aqui que a gente começou o nosso despertar em 2009, a gente está em 2025. Eu Nossa, tenho muita coisa para aprender ainda. Eu tenho muita coisa, tipo assim, é, tem dias que, igual eu te falei para você, tem momentos que a gente não sabe como lidar com certas situações, né? Então, é, são anos, tem que ter paciência para todo esse processo. E a gente não está aqui julgando a questão das consagrações de medicina, cada um faz o que quer, levando um pouquinho de consciência para esses tipos de situação. Eu já consagrei a medicina, né, eu compartilhei com vocês no carro quando a gente foi. Para mim não foi uma experiência assim. Eu pensei que eu ia ter visões porque eu sou uma pessoa que eu tenho muitos sonhos, faço muitas projeções astrais, tenho muita intuição. Só que para mim foi no físico que refletiu. Então, todas aquelas horas, eu fiquei acho 6 horas ou um pouco mais sentindo dor. Dor, chorando muito, tipo, refletiu muito no físico. Mas eu entendi que eu precisava curar alguma coisa ali, que foi justamente no meu plexo solar, né? Então ai, é uma experiência que eu não quis repetir, porque foi muito doloroso, muito desconfortável para mim ali. Um dia, ok, pode ser que eu venha, né? Mas naquele momento eu senti que eu precisava daquela limpeza. esses Foi, reverberando, né? Quando que foi? sim, ai, acho que foi 2022, se eu não me engano. Então, Foi um ano depois que minha mãe tinha falecido, então eu ainda estava lidando com o luto, tipo, tinha muita coisa dolorida, né? Fim de um relacionamento de muitos anos. Então, assim, eram muitas coisas que estavam preso aqui no meu plexo solar. E eu sentia exatamente como se estivesse esmagando. Era essa sensação, assim. Então, a minha onda, sabe como é que eles falam lá, foi muito no físico. Eu não tive nenhuma experiência extrasensorial, tipo, ai, tive visão, não teve nada disso. Então, mas para mim, depois disso, porque também isso foi um despertar, caiu um véu e me conectou muito mais com a natureza, olhar as coisas com um maior carinho, a ver tudo isso como se fosse realmente mágico. Isso eu não posso negar. uhum. Porque eu comecei a ter uma sensibilidade com os animais que eu não tinha antes. Antes, os únicos animais que eu gostava de era gato e pronto. Eu comecei, até um pombinho que eu via na rua, eu nunca esqueço, gente, porque eu não gostava de pombo. Quem gosta de pombo? Eu queria atropelar pombo, eu era desse jeito, que o povo falava, pombo é um rato ambulante, tá cheio de doença, o povo de interior fala isso, né? Um dia eu vi um pombinho machucado, gente, eu comecei a chorar no meio da rua. Tipo assim, começou a me ter sensibilidade com outros animais e com o todo, com tudo isso. Então, foi bom pra mim a ayahuasca, se for pensar, porque meses depois aquilo ali foi reverberando na minha vida, trazendo mais cura e mais conexão com o todo também. Então, essa foi a minha visão que eu tive, né? E que descreve muito o que a gente falou no início sobre o que que é o despertar espiritual, que tem a parte boa e tem o caos ao mesmo tempo, né? Sente Sim, dor, mas ao mesmo tempo cai um véu. Então, assim, a gente não tá sim, falando que, por exemplo, né? Eu acredito nisso, não é que a gente. Eu tô falando a gente porque eu acredito que você pensa assim, a gente não é contra a medicina, a gente já teve o uso de medicinas, mas acho que a gente sim, tem que estar num nível de consciência, entendendo exatamente por que que a gente está fazendo, né? Numa rede de apoio, com muita responsabilidade, ao invés de ir só no piloto sim, automático, porque está todo mundo indo. É meio que isso só, né? sim, É entender isso, quando é o momento de tomar, se é o momento de tomar, e entender que o processo ele é longo depois que você toma. sim. É igual, por exemplo, a terapia tântrica, que para Aham. mim foi uma conexão muito parecida, por isso que eu falo assim, para mim, né, a minha Uhum. experiência com a ayahuasca e a minha experiência com terapias tântricas foram as sensações assim foram muito parecidas para mim. E porque para mim mexe muito com essa energia Kundalini, né? E para mim Uhum. é, não é uma coisa de se fazer todo mês, entende? Para mim, pode ser que para uma outra pessoa, dependendo do objetivo dela, seja, mas para mim não precisa, porque eu ainda Não dá nem estou tempo, né, de você absorver, entender, processando, passar por aquele absorvendo, processo, né? deixar o universo me trazer situações da vida para eu conseguir ter essa percepção do que eu tenho que mudar, quais são os padrões que eu preciso, porque não é assim, ah, o meu padrão é esse, eu preciso mudar aqui. Beleza, a vida vai começar a te trazer situações para você agir diferente. É isso que vai mostrar que você cortou o padrão. E não simplesmente, ah, tá vindo e eu continuo fazendo a mesma coisa. Não vai mudar a situação. Você tem que mudar o que você está acostumado a fazer. E para você conseguir perceber isso, você tem Sim, que pausar.
Que é aí que eu acho importante ter esses momentos de prática de yoga, de silêncio, de andar na natureza em silêncio, lavar uma louça em silêncio, porque é isso, entende? Sabe aquela. Até eu falei no podcast com o Justin, que é Rabino. com o Rabino, com outro podcast que eu tenho, que eu falei para ele do meme, né? Que tem um meme que aparece assim, um cogumelo falando, espírito, me mostre o caminho. Daí ele fala, lavar a louça, fazer lavar a roupa, no sentido assim, cara, na matéria, como que você consegue espiritualizar o que você está fazendo na matéria? Uhum. Lavar uma louça em silêncio, com consciência, prestar atenção no momento presente, uma coisa de cada vez, não fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo isso Sim. já é abrir um espaço para a espiritualidade falar com você, para você entender. E a espiritualidade é o quê? O eu interior, o que está dentro. Tanto é que os maiores insights e intuições, pelo menos que vem para mim, é quando eu estou desse jeito. Ou eu vou tomar um banho, ou eu tô lavando uma louça, ou eu tô fazendo algo, nada. Foi inclusive a questão do podcast aqui, né, amiga? Eu acho que eu tava maquiando, fazendo alguma coisa, simplesmente veio assim, veio a imagem, me veio da gente criar isso de ter as pessoas mais próximas. Mas é quando a gente está no momento presente. Eu entendo que eu tenho uma mente muito ansiosa, assim. É algo que eu tenho trabalhado isso em mim há muito tempo. Às vezes a gente fica pensando e coisas às vezes nem vão acontecer. Então, eu fico me puxando para estar no momento presente, porque senão eu só fico pensando no que vai acontecer, o que vai ser, não sei o quê. Então, quando a gente está presente, a gente lavar a louça, você está lavando a louça. Você está maquiando, você está maquiando. Você está tomando um banho, você está tomando um banho. Mas isso nem é culpa só nossa. Eu acho que é toda essa sociedade, esse sistema que você tem hora para tudo, você tem que correr. Quem mora em São Paulo, igual eu morei 12 anos em São Paulo, você tem que pegar trem, metrô, não sei o que, tudo correndo. Eu percebi, quando eu mudei para cá, que eu estava andando correndo na rua. Porque em São Paulo as pessoas andam muito rápido, muito. E se uma pessoa anda devagar na sua frente, você fica irritado. Eu cheguei aqui e falei, gente, mas eu não tô nem trabalhando. Nos meus primeiros dias, eu tô correndo para quê? Tipo, eu tava num país novo, numa cidade nova, aí eu percebi, gente, eu tô andando correndo. Então a gente começa a estar tão no automático que a gente nem percebe o que tá fazendo, né? Então, às vezes as pessoas pensam que meditar é só você estar ali, tipo, acender um incenso, tipo, fechar o olho, a gente consegue meditar e ter esses momentos quando a gente está presente, porque meditar é isso, é você estar presente, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa trabalhar muito. Igual eu falei, eu tenho essa mente ansiosa de ficar pensando e preocupada e não sei o quê, mas eu também me puxo para essa consciência de tentar estar mais presente. E eu acho que grande parte do despertar, igual eu falei aqui antes, é a questão da culpa, da gente ser gentil com o nosso processo, a gente ser gentil com a gente. Porque, gente, se você quer ser perfeito, quiser ser tudo certinho, é só se você se iluminar, entendeu? Assim, se você tiver uma outra realidade, sem viver aqui nessa 3D lidando, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Orando no Então, diante disso também. tudo, Uhum. é tentar ser o seu melhor, se encontrar, ser gentil com você no meio disso tudo que está acontecendo. Todo esse caos, de tudo isso que está acontecendo. Não, e assim, por exemplo, eu que trabalho durante a semana, eu estou dando as aulas de yoga nos estúdios daqui da cidade. E eu não consigo de manhã, por mais que eu acorde às 5 da manhã, eu não consigo ir para o estúdio de yoga para dar aula das 7 no momento presente todos os dias. Dirigindo com calma e chegando. Não dá, porque tem a casa para cuidar. Então, assim, Sim, acordei às 5 para ter minha prática espiritual, estou lá no silêncio, fiz o meu rezo e tal. 6 horas eu tenho que correr com o cachorro, sair com o cachorro, entendeu? Daí, às vezes, o cachorro dá um piriri no cachorro e ele atrasa a caminhada. E eu não consigo arrastar um cachorro de 40 quilos, entendeu? Para ir logo, o cachorro precisa usar o banheiro. E daí eu chego aqui, às vezes eu tô apertada para usar o banheiro e eu tenho 10 minutos para usar o banheiro, porque eu tenho que sair para dar tempo de chegar para ligar a luz do estúdio, que não sei o que, não sei o que lá. Então, nesse momento, eu não sim. consigo realmente estar num estado de presença, no sentido, ai, gratidão, ai, o dia não Sim. sei o que. Não, tem gente. Então, É assim, vida real. é vida real. Você perde o seu bem-estar para trabalhar com bem-estar em alguns momentos. Essa é a Sim. realidade, entendeu? Uhum.
Mas aí, assim, cheguei lá, dei conta, dei aula de yoga, fiz as aulas, cheguei em casa, nossa, vou fazer o Sim, escalda-pés. Nossa, vou tomar um banho com calma, vou fazer um banho de erva agora para dar uma descarregada sim. aqui. Ou, nossa, eu tô muito cansada ainda. Nossa, deixa eu ficar um pouco em silêncio, 10 minutos com o olho fechado, mini pausas, consigo fazer isso aqui? Porque assim, gente, é um insight que eu tive até ouvindo uma moça falar que é muito verdade, que ela falou assim: vocês me criticam, algumas pessoas me criticam falando assim: ah, ter essa vida, esse lifestyle na natureza, com sauna, com banho de gelo, com não sei o quê, para você é muito fácil que você é privilegiada. Daí ela fala assim: tá, mas se você tivesse o mesmo privilégio que eu, você estaria fazendo o que eu estou fazendo ou você ia ficar rolando o feed do seu celular vendo Sim. TikTok? Você está entendendo? Porque são escolhas. Uhum. Então, Sim. assim, ou eu E pego não quer dizer que a escolha dela também é 100% fácil. A gente não sabe o que ela passa por trás disso. Você entende o que quer dizer? Então, assim, cara, Sim. não dá. Você escolhe o seu tempo. O tempo é muito valioso, ainda mais agora. Então, assim, eu vou deixar o celular me comandar e vou ficar vendo as notícias, que seja notícia, ou que seja um feed de Aham. moda, que seja alguma coisa na internet. Eu vou ficar perdendo meu tempo olhando aqui, ou eu vou ser dona da minha vida, vou parar o meu celular e vou falar assim. Vou meditar por 10 minutos, porque meditar Uhum. não vai trazer o boost de dopamina que um celular traz. Me desculpa. Praticar yoga não vai É. fazer você sentir melhor esse hype, esse boost de todos os hormônios possíveis que vem quando você está usando de bem-estar, de prazer, como você está trocando uma mensagem com uma pessoa tal. Entende? Não é Sim. a mesma sensação. Então, as pessoas, tem muita gente que não tem, não quer vivenciar esse ônus. Tipo assim, só quer o bônus, o hype daquilo da espiritualidade. Você só E vai. uma coisa assim. É isso, vou ouvir a intuição, vou ouvir o corpo. Como? Sentindo o desconforto de ter que ficar quieta. Sim. Fala, desculpa te E, cortar. amiga, isso que você falou dessa pessoa, tem um rapaz que eu acompanho também e me levantou um insight de outras pessoas, essas pessoas que vivem em motorhome, que viajam e tudo. Para muitos que só assistem aquilo, pensa, nossa, meu sonho, viajar o mundo e viver num motorhome, não sei o quê. Mas ninguém sabe por trás, igual eles falam. O motorhome vive quebrando, dá problema, eles passam calor, não é confortável. Você fica horas viajando, você nunca sabe se você está seguro ou não. São N coisas que a gente não vê. A gente só vê aquilo que a gente quer ver. Então, assim como tem muitos que mostram só aquilo que as pessoas vão gostar. Então, será que você realmente gostaria de viver no motorhome, sabendo que você vai passar por tudo isso? Por todo aquele desconforto e calor, dirigir por horas e pela insegurança. Tem muitos que nem tem o banheiro lá, né? E tudo. Tem uns que tem, que dá para você tomar o banho e tudo. Mas é uma vida totalmente diferente. Então, nem todo mundo está preparado para isso. Assim é no meio da espiritualidade. Nem todo mundo quer vivenciar essas dores, essas sombras que a gente tem que olhar, as curas que a gente tem que passar. Todo mundo só quer viver. Quem não quer, gente? Que ó, os meus cristalzinhos, velhinha aqui, meus tarô, tá tudo aqui. Gente, quem me dera se fosse só isso. Mas não é assim. A espiritualidade não é isso. É muito mais Uhum. profunda, muito mais do que a gente pode imaginar. Mas para mim, compensa, porque eu não sei o que seria de mim, não sei como seriam os meus dias sem a espiritualidade, sem ter todo, né, esse background, essa coisa assim, porque eu acho que eu já tentei desistir muitas vezes, e não desistir, tipo, ai, ela quer morrer. Não, nunca, isso nunca passou pela minha cabeça, mas tipo assim, ai, tô fazendo isso, não tá dando certo. É que nem aquela frase, aquela coisa da Anitta. Tô pensando positivo desde janeiro, tô fazendo uns manos, não sei o quê. Chegou julho, não deu certo, porque às vezes é assim, gente. Nas redes, nos vídeos, o povo fala assim: é só você fazer a lei da atração, eu sou próspera, repetir frase, fazer não sei o quê, que você vai conseguir. Gente, deixa eu falar pra vocês. Não é tão fácil nem rápido assim. Não é. Para quem começa do zero, para quem não tem uma ajuda financeira, não tem estabilidade emocional, para quem tem que fazer os seus próprios caminhos ali, gente, é muito diferente. Nem se compara com alguém que já tem,
que já veio de família rica, com alguém que tem uma estabilidade emocional, com pessoas que tá com a terapia em dia desde quando nasceu. É muito diferente. Cada pessoa vai vivenciar e experienciar de uma forma. Mas eu, apesar de todos esses dons, de tudo isso, eu não sei como seria minha vida sem a espiritualidade. Que para mim é algo assim que eu não consigo abrir mão. Eu acredito que a espiritualidade, ela te dá essa força para esses dias de trevas, que todo mundo vai ter. A Sim, espiritualidade, ela não vai deixar você imune de passar por momentos de trevas. E quanto mais luz você tenta revelar, mais sombra tem do outro lado. Então, as suas provações, sim. para quem entra no mundo espiritual e fala quer viver de espiritualidade real, assim, realmente colocar na Me prática, prepara. se prepara porque o baque é sempre maior do que sempre é. E isso tem muito a ver com o processo de alma que a sua alma escolheu corrigir aqui na Terra, que Sim, a gente não sabe qual é. Então, sim, algumas pessoas elas conseguem privilégios mais rápido porque você não sabe a vida passada daquela pessoa. Qual é o mérito que ela tem para ela conseguir sim, se desenvolver dessa forma, talvez um pouco mais rápido. Mas não significa que para ela foi de um jeito que para você vai ser o mesmo caminho, porque depende muito do seu caminho kármico. Que você tem para pagar aqui? O que você tem para sim, transformar aqui? Só você que vai saber, com autoconhecimento, olhando para dentro, silenciando. Não vai ter nenhuma pessoa que vai chegar e vai te dar um mapa de como viver a vida para chegar e alcançar o objetivo tal. Porque depende muito das suas feridas emocionais, depende muito do seu processo kármico que você vem passar aqui nessa vida encarnada. sim. Pode te É ajudar. vivendo, experienciando, e, tipo, caindo, levantando, é em números, né, assim, Sim, os processos, até a gente sim. ter, assim, uma... E eu acho que a gente gostaria, eu, às vezes, falar, ah, queria ter uma vida mais leve, não sei o quê. A vida, eu acho que ela, eu acho não, tipo, ela não tem como ser uma linha reta. Uh-uh. Sempre vai ter os altos e baixos, né? É, é que a gente imagina que, ou adentrando isso, ou que as coisas em algum momento vai estabilizar. Mas não, são altos e Então, baixos. E a você falou cabala, exatamente essa questão de tudo isso, do que a gente veio para trabalhar aqui, o que a gente veio, né, para evoluir sim, e porque curar. a cabala ensina que, assim, na verdade, não é a situação, não é o alto e baixo em si, é a sua lente sobre aquilo que está acontecendo. É a sua consciência. Então, se eu estou olhando uma cena, uma situação acontecer, você, quando você trabalha, fortalece a sua consciência espiritual, você enxerga que tudo é para o bem. E para uma pessoa que está muito presa na Matrix, da 3D, que seja, na matéria, ela começa a ficar desesperada e ela não enxerga que aquilo é bom. Um exemplo bobo, uma pessoa que, Deus me livre, perde o emprego, a espiritualidade está preparando um emprego incrível para ela nos próximos 2 meses. Se essa pessoa soubesse, ela ia ficar muito feliz e alegre provavelmente esperando, nossa, eu vou curtir, vou tirar férias, vou viver a vida mais leve, porque daqui 2 meses vai vir uma coisa muito melhor. Mas como ela não consegue enxergar, ela fica, tem que pagar conta, meu Deus do céu, o que Sim. está acontecendo? Ela não consegue focar no que está para chegar. E provavelmente agora, Mas você sabe que eu até me incluo nisso, porque assim, a gente não consegue ver, às vezes, quando a gente está vivenciando, experienciando tudo isso, a gente não consegue pensar que lá na frente vai estar melhor, porque a gente está tão preocupado com a nossa sobrevivência, né? E tá tudo bem também você pensar nisso, porque é real, como. é isso, é real, Como é matéria que você vai pensar do assim, ah, tá, conta. então durante 2 meses, então eu vou ficar aqui esperando Mas enquanto isso, como eu vou pagar meu aluguel, como eu vou pagar as minhas coisas, como eu vou viver? Então, É o é, paradoxo que a Kabbalah fala. Eu preciso, ao mesmo tempo, estar fazendo um movimento, mas trabalhando a mente, confiando que vai dar certo. sim, sim. Com certeza. E o que você falou, amiga, sobre a luz e sombras e tudo, não é de interesse das sombras, dos espíritos que estão desencarnados, obsessores, que você se ilumine, que você se desperte. Além de toda a sociedade, sistema em si, a gente também tem que lembrar que a gente lida com o mundo do invisível. Não é do interesse deles que a pessoa está ali despertando, se iluminando, evoluindo.
consequentemente ajudando outras pessoas ao seu redor. Então, além da gente lidar todo com esse mundo da matéria aqui, a gente também lida com esse mundo do invisível, né? Eu tenho até uma tatuagem que eu anotei aqui quando eu ainda tinha loja, que eu falava assim, ela escreve assim, ó, que eu seja luz por onde passar. E aí, depois de muito tempo, né, eu ficava pensando, porque tinha conexão com as velas e com tudo aquilo de porque as pessoas falavam muito, eu tinha muito retorno das pessoas me falando quão elas se sentiam bem com as minhas velas, porque não eram só velas, era um instrumento, né, um terapêutico energético. E aí eu falava assim, gente, eu quero continuar levando luz para as pessoas, independente, né, como que seja com a minha palavra, que seja com o meu conteúdo ou com os meus produtos. Só que hoje eu percebo que para eu ser luz e levar a luz, eu tenho que passar pela escuridão. Eu tenho que passar, tipo assim, uma luz não vai iluminar onde está tudo iluminado, ela vai iluminar a escuridão. Então, será que foi uma boa escolha eu querer ser luz por onde eu passar? Porque, assim, eu vou ter que passar pela escuridão, passar por esses lugares para poder iluminar. Uhum. Então, aí depois eu fiquei pensando, gente, não sei se foi uma boa ideia querer ser luz por onde eu passar, porque tem que passar pelos caminhos escuros para iluminar, né? É, Ai, gente. e é nesse momento Mas é isso. tem algo mais que você queira compartilhar com a gente antes da gente finalizar esse episódio em Amiga, eu acho que assim foi bem completo o que a gente falou, que a gente até incluiu algumas outras coisas, né, sobre o despertar em si. Eu acho que a gente conseguiu compartilhar aqui para as pessoas como a gente vivencia isso, tipo, de maneira real, como são as coisas, né? Eu acho que para mim tá ok. Acho que a é gente pode se isso. preparar para um novo episódio com outro tema. Eu agradeço todo mundo que ficou com a gente até aqui. A gente está muito contente de iniciar esse projeto que está aí, ó. Nasceu no Monte Shasta e a gente está trazendo para o Sim, agora, depois de muitos meses. E eu acho que é legal terminar lembrando, né, que despertar não é sobre virar luz o tempo todo, é sobre ter coragem de atravessar a sombra com presença, de seguir sim. mesmo quando tudo parece bagunçado, aquele caos, e que ninguém está sozinho. Você que está ouvindo, você não está sozinho. A gente caminha junto aqui e Sim. todos sejam bem-vindos ao Sisterhood que nasceu. Até o próximo. Sejam bem-vindos. Um E beijo. eu quero lembrar, falar para vocês, só para encerrar, que sejam gentis com vocês mesmos, sejam gentis com o processo. O mundo, as pessoas de fora, elas já vão te pressionar, já vão te apontar o dedo o tempo todo. Então, seja você com você mesma nesse processo. E é Ai, isso, gente. senti de abrir uma carta. Vamos. Ai, abre, amiga. Ai, cadê? Calma aí. Deixa eu ver, cadê o meu. Aqui. Eu vou pegar da Alma Selvagem, que daí tá em português. Eu ia pegar de Lemúria. Ai, eu adoro. Você quer Lemúria ou Alma Selvagem? Deixa a Lemúria quando a gente for falar de Shasta, no episódio de Ah, então Shasta. tá A gente bom. fala. Então vamos deixar uma mensagem para todo mundo que ficou com a gente até aqui. Paro de fazer as coisas que eu odeio. Nós crescemos aprendendo a doar nosso sagrado tempo de vida a coisas que não fazem nenhum sentido para nossa alma. Aprendemos a calar nossa voz interior para acatar um sistema que defende descaradamente que a exaustão é a normalidade. A mudança não está no que você faz, mas como você faz. A nossa criança interior precisa brincar para não adoecer. Observe ao seu redor no que você consegue fazer pequenos ajustes para que a felicidade encontre brechas para chegar no que você faz agora. Resgatar hobbies abandonados, identificar excessos, impor limites, se abrir para novas coisas. Encontre um sentimento de prazer naquilo que você está fazendo. E se tiver a opção de trocar o que não gosta pelo que gosta, vá em frente sem medo. Que seja leve, da forma como puder e no ritmo que conseguir. Só não se esqueça que a sua criança interior quer brincar. Que lindo, amiga. Beijo! Tchau! Beijo, até o próximo.